Bom dia novamente. Hoje a gente vai começar com história, tá? Na próxima aula a gente começa com sociologia, a gente inicia os temas de sociologia. Antes de começar a fazer a leitura, ver as questões do livro que a gente vai trabalhar hoje, eu queria falar só dar um recadinho, tá? Eu enviei ontem, hoje de manhã, na verdade, a atividade contínua de história, tá? O prazo de entrega é dia 1/10, que é uma quinta-feira, tá? Então, eu vou pedir só para vocês, até amanhã, darem uma olhadinha nas questões, não precisa responder nada ainda, tá? A gente vai fazer com calma, eu vou comentar a atividade contínua, provavelmente a partir de amanhã. Então, deem uma lidinha lá, vejam se vocês têm alguma dúvida em relação a alguma questão. Ai, Pro, não entendi o que aquela questão está pedindo para eu responder, não estou conseguindo achar a resposta. Aí vocês podem me mandar, vocês sabem, ou recadinho pelo chat, ou pelo chat do Escolhos ou pelo binóculo, ou pode perguntar aqui durante a aula, que aí a gente responde, tá? Então, só vou pedir para vocês darem uma olhadinha. Provavelmente, até amanhã também, vocês vão receber as orientações para a pesquisa bimestral, que vai ter um prazo parecido, que são 2 semanas, mas também não vai ser nada muito complicado, tá? Então, vocês vão fazer uma pesquisa, provavelmente, e responder algumas questões, elaborando um texto, um resumo, alguma coisa assim, tá bom? Eu só vou terminar de definir o tema hoje, e aí eu já mando as orientações no final da tarde, ok? Agora, deixa eu perguntar para vocês, onde a gente parou semana passada? Quem é que lembra aí? A gente estava lendo aquele texto daquele site que você tinha mandado. Não, esse é da aula de sociologia, Ana, aquele do site, do link. A Ah, Pro mandou tá. para É o de história? Eu não lembro muito bem. Eu tava com muita falta de atenção na hora. Entendi. Rafa, você lembra? É você que está aí? Eu, a Ana. Só a Ana que está aqui Tô na minha aula? procurando aqui. A Rafa também tá aí. Deixa eu ver se eu lembro, então, ó. Dá uma olhada lá na página 192, tá? Vê se a gente já tinha começado a falar sobre ideologia imperialista e neocolonialismo. Página 192. Não, acho que a gente tinha parado na 190. 190? Ah, falando de nacionalismo. Então, vamos voltar, tá? A Pro vai ler um pedacinho desse texto falando do nacionalismo, que é importante para a gente entender o próximo conceito, tá bom? Não posso pular mesmo. E é um tema muito importante a partir do século XIX, vai ter grande influência na política, acho que isso eu até comentei, na política europeia e aqui no Brasil também, no século XX. Então, a gente não pode pular, tá? Então, vamos para a página 190. Como vimos, vou pôr o livrinho aqui, acho que fica melhor, que eu não fico olhando para o ladinho. Como vimos, É qual dos livros, professora? É o livro 3, capítulo 6, página 190. Bom dia, João. Vamos lá, ó. Bom dia, professor. Bom dia. Como vimos na Europa, durante o século XIX, as relações políticas, sociais e econômicas passavam por um processo de profundas transformações. Uma delas, também relacionada com a Revolução Francesa, foi a ideia de cidadania baseada nos direitos dos cidadãos. Com ela surgiu ainda outra, a de nação. Então, essa ideia de cidadania é de participação popular dentro da esfera política e social de determinada nação, tá? Então, pela primeira vez, 190, página 190. Pela primeira vez, os cidadãos, eles vão exigir, que foi aquilo que a gente comentou até sobre a Primavera dos Povos, né? Eles vão exigir participar, ter voz ativa dentro da política e das políticas sociais de determinada nação, tá? Mas agora vamos pensar o que é essa ideia de nação, tá? Na época, a nação era entendida como uma comunidade de língua e origem comuns, entre outros elementos culturais, históricos, etc. Muitos dos estados que se constituíram ao longo daquele século precisavam lidar com uma questão fundamental: as diferenças culturais existentes em diversos grupos
que os compunham. Então, nenhuma sociedade, por mais que tenha características em comum, ela é uma sociedade homogênea, ou seja, ela não é uma sociedade onde todas as pessoas são absolutamente iguais, tá? Então, as pessoas que compõem uma nação, elas têm características diferentes, crenças diferentes, origens sociais distintas, tá? Então, é difícil ter que lidar dentro de uma nação com essa diversidade, tá? Cadê? Onde eu estava? Peraí. Então, as diferenças culturais existentes em diversos, segundo parágrafo, tá? Entre os diversos grupos que os compunham. Eram enormes as diferenças entre uma região e outra, entre burgueses e camponeses, entre moradores do campo e da cidade, por exemplo, né? Existia também uma enorme variedade de línguas em uso no mesmo país. Imagine, por exemplo, que em 1861, ano da unificação da Itália como nação, como um Estado unificado, apenas 2,5% de sua população falava italiano, e o restante usava outros dialetos. É como se, por exemplo, no Brasil, só 2,5% falasse português e o resto da população falasse diversas outras línguas, por exemplo, as línguas indígenas, né, que são muitas até hoje. Bom, era preciso, portanto, consolidar a nação, unificar de uma maneira ideológica, ou seja, através das ideias. Era preciso fortalecer o sentimento de pertencimento à nação, a fim de evitar a desagregação desses estados. Então, imaginem vocês que você tem uma nação, e aí essa nação entra em guerra, você precisa ter um exército, por exemplo, unificado, que vá lutar contra outra nação, por um ideal que nasce de eu vou defender, por exemplo, eu vou defender a minha pátria, né? O exército é um dos elementos aí que contribuem e fortalecem esse sentimento de pertencimento, tá? Outro exemplo, por exemplo, é o hino nacional. Por que cada nação tem um hino nacional que fala sobre as belezas e as riquezas de determinada nação? É uma forma de valorizar o sentimento de pertencimento e também de valorizar a nação em si, né? Vocês estão lembrados que no início era todo dia que vocês cantavam o hino nacional quando a gente estava na escola? Quando a gente está na escola? São todos os dias ou é uma vez só por semana? Acho que é uma vez só por semana, porque na minha antiga escola a gente ia cantar o hino toda quarta-feira. Ah, entendi. Eu não lembro porque eu não dou aula no Porto todo dia de manhã, mas eu lembro que em algumas aulas, quando eu entrava na primeira aula, a gente ia para a quadra cantar o hino nacional. Então, a escola também tem uma função educativa de fazer com que a gente estimule esse sentimento de pertencimento à nossa pátria, tá? Tem orgulho da nossa pátria. Então, aqui no texto mesmo, ele vai listar algum desses elementos. Então, por exemplo, ó, era preciso consolidar a nação, era preciso fortalecer o sentimento de pertencimento à nação a fim de evitar a desagregação desses estados, ou seja, a separação. Era para desestimular movimentos separatistas, por exemplo. E essa era uma necessidade tanto nos estados mais antigos quanto nos mais novos. Então, isso vai ocorrer tanto na Inglaterra, na França, que já eram estados unificados, eram reinos já há muitos anos, e também nesses estados novos, que se unificaram nesse período aqui do século XIX, tá? Como a Alemanha e a Itália. Para isso, alguns elementos foram muito importantes, tais como, então, número 1, a escola, fundamental no processo de formação da identidade nacional e também de integração, pois era onde se aprendia a língua oficial, a escrever, a ler. Além disso, o ensino de disciplinas como a história e a geografia ajudava a formar os cidadãos, dando-lhes a conhecer o passado, sua terra, suas riquezas. Então, a escola ela tem um sentido pedagógico também de nos formar cidadãos brasileiros, tá? Então, eu citei o hino nacional, mas na nossa disciplina, por exemplo, na história e também acredito que na geografia, a gente estuda a história do nosso passado, embora seja pouco, porque a gente estuda bastante história
geral, história da Europa, né? Mas a gente tem uma ideia de conhecer o nosso passado para entender nossa realidade e constatar também o que está acontecendo de errado, porque é um erro que acontece historicamente, ou o que está acontecendo de certo, que é um acerto histórico, conhecer nossa cultura, valorizar nossa cultura. A língua, embora vocês também tenham aulas de língua inglesa e de espanhol, vocês sabem que vocês têm a maioria das aulas, aí, um número grande de aulas de língua portuguesa. É lógico, a gente precisa saber se comunicar da melhor maneira possível, saber escrever, saber ler, ter proficiência na nossa língua nativa, na nossa língua oficial, não é a nativa, mas é a oficial. E isso também tem um caráter nacionalista, tá? Senão a gente podia estar estudando, em vez de língua portuguesa, o tupi-guarani, tá? Ferrovias permitiam encurtar as distâncias e aproximar regiões antes muito afastadas. Então, a tecnologia nessa época, que não era tecnologia de comunicação que a gente tem, então hoje a gente, à distância, se comunica com o cara que está lá do outro lado do mundo. Nesse contexto, você ter grandes linhas férreas, pessoas viajando, fazendo negócios entre diversas áreas de um mesmo país, você está conectando as pessoas, tá? Então, se hoje a gente tem a internet, nessa época, a ferrovia fazia esse papel. Terceiro, o Exército, como eu já citei, e a obrigatoriedade de servir o Exército Nacional, que reforçava o amor pela pátria, o lugar onde se nasce e o sentimento de pertencimento à nação. A pintura histórica, aqui eu vou fazer um adendo, tá? Muito porque tem uma questão na atividade contínua, que aí eu vou pedir para vocês darem uma olhada lá, que vai pedir para vocês refletirem sobre essa questão da importância da arte e da história. Vocês vão ver que vários movimentos artísticos ainda vão surgir aqui na apostila, tá? Eles vão ser fundamentais para contar a história e para a gente perceber como a história é contada. E aí eu não lembro se eu comentei, mas a pintura histórica, por exemplo, como vimos, por meio de enormes representações, ela contribuía para a criação de grandes fatos e heróis da nação. Aí eu vou dar um exemplo aqui, nosso brasileiro, que eu também não me recordo se eu já comentei, mas se eu já comentei, não tem problema, daquela imagem categórica de Dom Pedro gritando independência ou morte nas margens do Rio Ipiranga no dia 7 de setembro, tá? Aquela imagem histórica, ela contribui muito mais para a criação de uma ideia de que Dom Pedro foi o nosso herói pela independência a Portugal, do que efetivamente de como ocorreu a independência brasileira, tá? Bom, os feriados nacionais, que também os governos criaram muitas datas comemorativas ligadas ao processo de formação desses estados, como o dia de determinada vitória ou da morte de algum personagem considerado herói. Então, a gente tem diversos feriados nacionais, além dos feriados que são de cunho religioso. E aí a gente lembra que o nosso calendário é um calendário católico, e muitas datas são datas de festividades católicas, tá? Muito embora nem todo mundo no Brasil seja católico, né? Ok. Os monumentos, então, foram construídos diversos, por exemplo, esculturas que ficavam em lugares públicos e serviam para homenagear heróis e acontecimentos considerados importantes para a história nacional. Eu acho que eu já tinha comentado sim essa parte, mas tudo bem, não tem problema. Aqui a gente tem, na próxima página, a gente tem várias nações em uma só, e aí eu gostaria muito de começar já a falar rapidamente sobre, porque já está acabando nossa aulinha curtinha de história, sobre a ideologia imperialista e o neocolonialismo, que está lá na página 192. Até aqui, alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto não, beleza. Então, assim, ó, quando a gente fala de ideologias, a gente está falando de um grande sistema de ideias que vão envolver todos os membros da sociedade, tá? Então, ideologias, elas são muitas. Eu vou citar um exemplo, não precisa saber o que é ou não por enquanto, mas eu vou citar um exemplo. Atualmente, existe uma discussão muito grande na política brasileira que vão falar de políticas distintas, de ideologias políticas distintas, uma de esquerda e uma de direita,
tá? Mais para frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso, porque a gente vai chegar no tema estritamente sobre esse assunto. Então, essas ideologias, por exemplo, políticas que estão sendo debatidas já há muito tempo, mas no nosso contexto atual, com grande entusiasmo, digamos assim, elas são opostas, tá? Então, parte da população simpatiza ou tem... simpatiza não, mas tem uma familiaridade, Ai, como que eu digo? Nossa, fugiu a palavra. É, ela se... Ai, nossa, fugiu a palavra da minha cabeça que eu ia falar. Não é simpatia, elas se identificam, lembrei. Elas se identificam com as ideologias, por exemplo, de esquerda política, e elas votam, elegem, promovem os partidos da esquerda política. E parte da população se identifica com as políticas e os partidos e candidatos da direita política. São ideologias. Por quê? Porque elas englobam valores pessoais, valores que vão ser promovidos na sociedade, elas englobam uma consciência, então é uma coisa bem grande, tá? É um tema que em filosofia, por exemplo, lá no ensino médio, vocês vão ver bastante, porque é um tema muito grande dentro da filosofia, mas dentro da história também. Quando a gente pensa em neocolonialismo, a gente está pensando num novo colonialismo, numa nova forma de colonização. Então, esse termo, ele remete ao termo da colonização que ocorreu lá no século XVI, tá? Qual que é o contexto aqui desse neocolonialismo? Se o primeiro colonialismo foi aquele que ocorreu lá com as grandes navegações, onde os europeus começaram a colonizar e dominar territórios fora do continente europeu, essa nova colonização que começa a ocorrer no século XIX, ela é bem parecida. Só que agora os continentes já são conhecidos, os povos já são conhecidos. Como que vai se dar, então, essa dominação? Essa dominação vai se dar por meio das ideologias, tá? E aí existe uma coisa muito importante que acontece nesse período. A gente tem a ascensão ainda maior das indústrias, tá? A gente vai perceber que vai ter um movimento aqui chamado Segunda Revolução Industrial, que vai fomentar o capitalismo, tá? Então, se a gente partiu lá do mercantilismo, que tinha como base o comércio, agora no século XIX, com a primeira Revolução Industrial e na sequência com a Segunda Revolução Industrial, a indústria é um meio muito lucrativo de expandir os negócios e de enriquecer cada vez mais a burguesia. Nesse contexto, os capitalistas, tá? Os países da África, da Ásia e também da América, eles vão continuar servindo de base de exportação, né, de base de matéria-prima, agora para os produtos industrializados. E as indústrias vão se manter lá na Europa, tá? Nossa aula está acabando já, falta 2 minutinhos. Eu queria só fazer uma leitura rapidinho, tá? Então, essa parte da indústria... lembrei o que eu ia falar. Antes de eu falar do imperialismo, que acho que vai ficar para amanhã mesmo. Com o desenvolvimento da indústria, a gente tem uma grande necessidade de desenvolvimento tecnológico. Então, a industrialização, ela vai estimular a pesquisa científica, e aí a ciência ela vai avançar em novas tecnologias. Tudo bem, por enquanto? Estão conseguindo entender o que o Pro está falando, de um jeito um pouco confuso? Mais ou menos. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode Eu falar. nunca soube muito bem o que era esse lance de direita ou esquerda. Você pode me explicar? Eu nunca sei muito de política. Então, eu vou explicar porque cabe no nosso contexto, tá? Então, lembra lá quando a gente estudou a Revolução Francesa? Esse conceito de direita e esquerda, ele nasce no contexto da Revolução Francesa, tá? Ele vai continuar sendo replicado, porque a gente sabe que na história a história continua, né? E muitas vezes se repete, mas no contexto da Revolução Francesa, o que a gente tinha? A gente tinha parte da população e dos partidos políticos que apoiavam a monarquia francesa, tá? Eu vou explicar do jeito mais simples possível.
e eles foram considerados movimentos de direita, que eram movimentos conservadores, que queriam garantir, né, dos nobres, das elites, que queriam garantir aquela política do antigo regime. E você tinha, Isso de é outro lado... esquerda, né? Não, essa é a Isso é... direita. Ah, tá. Os conservadores que apoiavam o antigo regime dentro desse contexto da Revolução Francesa são os de direita, de ideologia de direita. Os de esquerda, por sua vez, eram os revolucionários, que queriam progresso, que tinham os ideais iluministas de liberdade, de promoção das políticas sociais, que visava o bem-estar social e assim por diante, que eram ideias revolucionárias nesse contexto. Deu para entender um pouquinho? Um pouco. Um pouco. Então, ó, quando a gente pensa em direita e esquerda no Brasil, a gente não tem mais essa ligação, lógico, com a direta, com a Revolução Francesa, mas cada partido e cada pessoa que vai aderir a esse tipo de ideologia política vai conservar os valores e os vieses dessas ideologias. É que assim, por que não dá para eu explicar de uma vez aqui em 2 minutos? Porque assim, é um movimento que primeiro nasce lá com a Revolução Francesa, então se divide em quem apoia a monarquia e quem é contra a monarquia, quem é a favor da Revolução. E aí, nos próximos contextos, a gente vai ver, e aí provavelmente vai ser o tema de vocês da pesquisa, então eu já vou adiantar. Vocês vão observar o quê? A ascensão de novas formas políticas. Então, se a gente está aqui no contexto em que o capitalismo é crescente e o capitalismo ele vai conservar os ideais do mercantilismo, de certa forma, ele vai beneficiar agora a burguesia que está enriquecendo e que vai se tornar uma nova forma de nobreza, eu vou pôr nobreza entre aspas, tá? Então, a burguesia que vai se tornar uma nova forma de nobreza. O que a gente vai perceber com esse movimento da segunda revolução industrial? Que antes aquele trabalhador que trabalhava como servo, ou que era um camponês, que quase não tinha direitos, que trabalhava pela moradia, para ter a terra, etc. Agora ele passa a ser, a maioria da população, passa a ser um funcionário dentro de uma fábrica, que do mesmo jeito vive em situações desiguais, não tem direitos trabalhistas, uma série de coisas. E aí a gente vai ver nascendo outros novos movimentos de esquerda, os movimentos sindicalistas, a gente vê o nascimento da teoria filosófica do Marx, que é o comunismo e o socialismo, tá? Então, assim, são ideias mais novas que vão contrariar essa ideia conservadora de direita, que agora vai beneficiar os burgueses de um lado, e do outro lado a gente tem a esquerda que vai defender o direito dos trabalhadores, dos novos trabalhadores urbanos, do proletariado, dos movimentos sindicais, do movimento operário. Deu para entender, assim, mais ou menos? Acho que sim. É porque é muita história mesmo para eu contar em 5 minutinhos, tá? Mas a gente vai ver. Eu acho que a última atividade, inclusive, da pesquisa bimestral é uma micropesquisa sobre socialismo e comunismo, tá? Que são as ideologias que vão se opor e que vão criticar o sistema capitalista como um sistema desigual e etc. Tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, beleza? Vamos para a sociologia, então, agora? Vamos lá? Vocês podem abrir aquele texto que eu mandei no link, tá? Que a gente vai continuar a leitura dele. Só antes, enquanto vocês vão abrindo aí o textinho, eu vou fazer um comentário sobre aquele primeiro texto que eu mandei para vocês lá muito tempo atrás, que ninguém lembrava direito, tá? Aí eu vou fazer um pequeno comentário para a gente entender por que a gente está lendo esse texto sobre ideias de como encarar a quarentena. Então, vão abrindo aí, na sequência a gente já vai ler o próximo tópico lá de sociologia, tá? Bom, no primeiro texto, então, a gente estava falando sobre autoconhecimento, como uma capacidade de identificar os próprios sentimentos, emoções e nossas ações. O texto falava também da importância de desenvolver essa habilidade,
para que você possa se conectar consigo mesmo, mas também porque essa competência permite que você compreenda que suas ações têm consequências positivas ou negativas, tanto para si mesmo quanto para os demais. É uma habilidade que cada um deve desenvolver. Isso no autoconhecimento, tá? Então, o que é o conhecimento pessoal? Ser consciente de seus sentimentos, seu humor, suas limitações, pontos fortes e das suas atitudes, tá? Aí, depois desse trechinho falando sobre autoconhecimento, que é mesmo a definição, tinha uma parte falando sobre o que são as competências socioemocionais, tá? Então, as competências socioemocionais, elas são como poderes para nos apoiar nos desafios do dia a dia. Elas dizem respeito a como pensamos, sentimos, decidimos e agimos. Muito parecido com o autoconhecimento. Na verdade, o autoconhecimento é uma competência socioemocional, tá? E aí, como a gente sabe, essas competências nos ajudam a aprender, a superar os obstáculos do dia a dia e não desistir diante do primeiro problema. Aí tinha uma parte falando assim: você já reparou que às vezes conseguimos contar histórias em que usamos algumas dessas competências, mas não encontramos a palavra exata para dizer o seu nome? Por exemplo, como chama aquilo que nos fez ter coragem para conversar pela primeira vez com um outro estudante que não conhecíamos no começo do ano? Ou como se referir ao que não deixou você desistir de tentar passar de fase do videogame, mesmo depois de ter perdido muitas vezes seguidas. Então, como chamam essas atitudes que a gente tem, muitas vezes cotidianamente, inconsciente, mas que são benéficas, né? Por exemplo, coragem ou persistência e etc. E aí nós falamos sobre 3 competências socioemocionais, que foi o foco, responsabilidade e o entusiasmo, tá? Nesse bimestre, além desse texto que a gente está lendo, a gente vai pensar em mais 3, eu vou mandar esse texto para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos. A gente vai falar de mais 3 competências socioemocionais, que eu acho que são vitais para esse momento e para toda a vida, que é a empatia, organização e persistência, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso texto da Unicef. A gente já fez a leitura do tópico 2? Quem lembra? Eu não a sei, gente só não tinha lembro. feito do tópico 1. Só um, né? Que a gente falou de ansiedade ser normal, mas que se a gente estivesse se sentindo mais ansioso do que o normal, é bom pedir ajuda, conversar com a família, conversar com os professores, conversar com um amigo. E aí, no tópico 2, vamos falar então sobre tenha uma rotina, tá? Então, eu vou começar a leitura e depois, como vocês sabem, eu vou perguntando coisas para vocês, tá? Então, em tempos de isolamento social, uma boa dica é aprender o que fazer com o seu tempo e o seu humor. Em alguns dias, você estará mais tranquilo e com vontade de fazer coisas, e em outros dias, não. Respeite isso, mas não paralise. Tente organizar a sua rotina. Fazer planejamentos diários e semanais e manter o estudo em dia são formas saudáveis de criar distrações, exercitar o corpo e a mente e fazer as tarefas que precisa, o que sugere a psicóloga Escavacini. Outra forma de preencher de forma saudável o tempo é incluir na sua rotina algum tipo de exercício físico, que além de ajudar o seu corpo, vai gerar bem-estar para a sua mente. E lembre-se, ao acordar, tire o pijama, coloque uma roupa confortável, se arrume, tome banho, coma, abra as janelas e se prepare para mais um dia. Colabore com a arrumação do seu local de estudo e da sua casa e com o seu autocuidado, é o que também recomenda a Escavacini. Aí eu pergunto para vocês, como é que tem sido a rotina de vocês aí durante a quarentena? Estão ficando de pijama 24 horas por dia? Sim. Pode ser sincero, Dormindo viu? só 2 da manhã, dormindo só 2 da manhã, acordando meio-dia. Não Maravilhoso, tem. eu queria continuar dormindo. Ana queria continuar dormindo, tranquila, de pijama, numa boa. Mas e aí, Ana, agora que voltaram, vocês já estavam tendo aulas com live, que eu sei de alguns professores, né? Mas agora que voltou, tem horário de aula e etc. Isso não deu nem um empurrãozinho aí em você, para você falar, não, olha, agora eu vou me organizar,
tem que acordar a tal hora, então eu vou dormir um pouco mais cedo para não estar morrendo de sono de manhã. Não? Eu acordo 6 horas da manhã para poder já adiantar, porque qualquer coisa, se meu despertador não me acordar, eu já tô 1 hora acordada. Ah, entendi. Então, mesmo dormindo tarde, você consegue acordar mais cedo. Eu pareço um zumbi, mas consigo acordar para aula. Ah, mas normal, quando a gente está na escola também, às vezes a gente está com sono. Você sabe que teve uma época, acho que foi a primeira turma que eu tive no Porto, que eu chegava e tinha uma aluna que ela dormia nas minhas aulas. Por quê? Porque ela ficava até 3 horas da manhã trocando ideia com os amigos no WhatsApp, e aí chegava lá, ela estava assim, cochilando, né? E você, Rafa, como é que tá a rotina aí? Tá mais organizada? Tá mais dormindo, de pijama? Como é que tá? Agora que voltou às aulas, não, tipo, eu acordo. A primeira coisa que eu faço é tomar banho, não faço mais nada. Pra ver se acorda. E depois eu vou comer e me preparar pra aula. Entendi. E o João, como é que tá de rotina? Mesma coisa, eu acordo, tomo banho, tomo café e vou pra aula. Nossa, que orgulho de vocês. É bom tomar banho, né? Já, acho que o Murilo chegou por aí. Oi, Murilo. É, toma um banho, já acorda, né? Vocês acham que no dia que eu não tenho que aparecer aqui para vocês, que é segunda e terça, embora eu esteja dando aula em outras escolas, você acha que eu fico bonitinha assim, ó, de batom, arrumadinha, de uniforme? Que nada, eu também fico de pijama, viu? Mas é importante, é interessante a gente pensar nisso, né, na nossa rotina. Aí eu vou falar uma coisa que eu falo desde sempre, né? Quando a gente vai estudar, e aí eu até falei semana passada que eu lembro que a Ana comentou que ela estava com um pouquinho de déficit de atenção, assim, se distraindo um pouco, e eu falei assim, estuda um pouquinho determinada matéria, dá um descanso, depois você volta, estuda mais um pouquinho, né, para não ficar também enlouquecido. Mas o que que é legal? É legal ter um calendário, né? Então, por exemplo, eu, como sou professora, eu também tenho que estudar. Não pensem vocês que eu fico aqui, porque eu já sei o conteúdo, então eu não vou estudar. Eu fico estudando para poder preparar a aula, para eu poder saber onde eu vou falar, embora eu fale, onde é que a gente está, né? Não é que eu não lembro, não, é para cutucar vocês, tá? Então, eu tenho um calendário muito bem organizado. Um calendário diferente do que eu sigo quando efetivamente eu estou indo nas escolas da aula, mas tem um calendário certinho. Então, todo começo de semana, ou até mesmo no final do domingo, o que que eu organizo? Eu organizo cada passo, cada dia da semana, o que que eu tenho que fazer. E isso me ajuda, por exemplo, a não deixar nada para trás, ou seja, não esquecer de fazer nada. Isso me ajuda a conseguir concluir, então, todas as tarefas que eu preciso fazer naquela semana. E dá uma sensação, assim, de satisfação na hora que eu volto nessa lista e eu risco o que eu já concluí. Então, por exemplo, segunda e terça-feira, eu tenho todas as aulas, eu tenho muitas aulas, não todas, mas eu tenho muitas aulas da escola pública. Então, eu vou lá na segunda-feira e faço uma listinha de todas as atividades que eu preciso fazer sobre aquelas aulas. Aí, terça-feira, a mesma coisa, só que terça-feira eu já começo a planejar o que eu vou fazer para vocês, porque quarta de manhã eu já estou aqui. Ou muitas vezes eu mando o bilhetinho no final da terça-feira para vocês já receberem na quarta de manhã, tá? E aí, na hora que eu vou lá na listinha e faço assim, ok, já está pronto, já foi feito, dá uma satisfação. Sexta-feira, quando eu risco a última coisinha da lista, eu falo, agora é final de semana, agora eu posso aproveitar e relaxar. Só que, lógico, não dá para ter, eu estou trabalhando, vocês estão estudando, é o trabalho de vocês estudar, mas como a gente está vivendo esse momento atípico, é preciso separar dentro desse cronograma um momento nosso. Então, por exemplo, eu levanto de manhã, segunda-feira, assisto aula, vou chutar, tá? Assisto aula de língua portuguesa, inglês e artes. Então, assistir a aula. Eu sei o que tem que fazer lição de casa, tem que responder os exercícios, anotar mesmo, ou marcar um lembrete na agenda do celular também, vale a pena. Colocar um lembrete, fazer um calendário semanal. Mas dentro do meu dia, mesmo que eu, depois da aula, né, acordei, tô cansado, tô com sono, então o que eu faço? Eu vou cochilar 30 minutos, ou eu vou cochilar uma hora, e aí depois eu volto a fazer as atividades que eu tenho. Ou então, já, não, hoje eu estou um pouco cansado, eu vou jogar videogame por 1 hora e meia, né?
é importante a gente ter esses momentos de lazer, né? Vocês estão fazendo atividade física aí para compensar que vocês não estão caminhando, não estão andando na escola, não estão subindo e descendo escada? Como é que tá? Subir do sofá para a cozinha, da cozinha para a cama do sofá serve como exercício? Eu acredito que sim. Então eu Parcialmente. tô fazendo. E aí, Murilo, você que chegou um pouquinho depois, conta aí pra gente como que tá a sua rotina na quarentena. Minha rotina é dormir e acordar. Eu Dormir e só faço isso o acordar. dia inteiro. Ê, rotina maravilhosa. Vocês estão aproveitando. Ah, eu entendi o que vocês estão fazendo. Vocês estão dormindo todas as horas até hoje, né? Quantos anos vocês têm? 13, 14? Vocês estão dormindo todos o acumulado, tipo fazendo um banco de horas de sono, é isso? É, mais ou menos. Nossa, eu me Quem mais? sinto um vegetal. Completamente imóvel. Bruno, como é que tá a sua rotina aí? Só dormindo também? O que você anda Eu fazendo? acordo, aí eu me Hum. arrumo, aí eu vou pra academia, aí eu volto, tomo banho, aí eu faço a aula, eu faço depois a lição e depois eu descanso. Ah, legal, legal. Ó, o Bruno falou que ele está incluindo aí uma atividade física, que é bom. Eu acho que a gente tem que escolher alguma coisa que faça bem para a gente, né? Nessa criar a rotina. Lógico, a gente tem todas as obrigações, né? Tem muita gente que acha mesmo que a gente está só dormindo, que a gente não está trabalhando. Gente, tem dia que eu vou dormir 2 horas da manhã porque eu estou ainda escrevendo atividade, digitando, mandando arquivo. É punk, é punk. Acho que eu estou trabalhando mais do que indo para a escola dar aula normalmente, né? E aí tem aluno me mandando e-mail de madrugada no sábado, tá uma loucura. Mas dentro dessa rotina que a gente sabe que são as obrigações que a gente tem que cumprir, é, a gente tem que encontrar um momento para fazer aquilo que a gente gosta e não se sentir tão culpado naquele dia que a gente quiser só dormir, por exemplo. Mas não dá também para dormir para sempre, porque uma hora a gente tem que acordar, né? Alguém numa outra sala falou para mim assim: ai, eu tô entediado, porque eu tô repetindo as coisas que eu faço, já assisti muitos filmes, as coisas que eu já fazia e tal. Então, aí vemos o terceiro tópico. Tá? Terceiro tópico diz: crie distrações, seja criativo. Então, o que os psicólogos sabem é que quando estamos em condições cronicamente difíceis, é muito útil dividir o problema em duas categorias. Primeiro, coisas sobre as quais posso fazer algo e coisas sobre as quais não posso fazer nada. Há uma coisa que se enquadra nessa segunda categoria no momento, e tudo bem. Mas uma coisa que nos ajuda a lidar com isso é criar distrações para, para nós mesmos. Lisa Damour sugere fazer um trabalho da escola, isso vocês já estão fazendo, além de dormir, acredito eu, quem estiver só dormindo eu vou puxar a orelha, assistir a um filme, ler um romance, como formas de buscar alívio e encontrar equilíbrio no dia a dia, tá? Então, ser criativo nesse momento é interessante, né? Pensar assim, o que será que eu queria fazer ao longo do ano e que normalmente eu não consigo fazer. Tá, tudo bem, tem coisas que eu gostaria de fazer, mas que nesse momento eu não posso, aí eu coloco nessa categoria. Eu vou citar o meu exemplo, porque o meu exemplo é o que eu conheço melhor. Então, por exemplo, eu gostaria de viajar no feriado ou no final de semana, mas nesse momento não dá. Então, o viajar vai ficar para depois, porque eu vou esperar até ter uma vacina, porque eu não quero viajar e ficar doente ou deixar alguém doente, né? Não quero transmitir nada e nem pegar nada. Então, quais são as coisas que eu gostaria de fazer e que ao longo do ano, normalmente eu não tenho tempo, porque eu estou ocupada, porque eu não estou na minha casa, porque eu estou no ônibus para ir para a escola, porque eu estou cansada, porque eu já tive que acordar muito cedo e etc, né? Eu vou citar o que eu ando fazendo, tá? Mas aí, como eu sou nerd, vocês sabem que eu tô lendo, né? Porque a minha vida é leitura. Eu tô pegando todos os textos que eu estudei na faculdade, eu tô relendo. Eu tô conversando com meus professores da faculdade que estão dando aulas online, e de vez em quando sobra um tempinho, eu assisto essas aulas, eu converso com eles, troco umas figurinhas. Isso é uma coisa legal.
tá? Isso é uma coisa assim que para mim, pode não parecer para vocês, que nossa, professora nerd que só estuda, né? Mas para mim é muito prazeroso, tá? E é uma coisa que normalmente não dá tempo. Por quê? Porque normalmente eu estou só estudando a matéria que eu preciso trabalhar em sala de aula. Eu estou revendo, eu estou pesquisando conteúdos, pesquisando filmes, livros, outras fontes para tornar o ensino um pouco mais dinâmico, embora eu saiba que a minha aula ainda é muito texto mesmo, mas infelizmente é assim, a gente tem que ler igual a língua portuguesa, a gente tem que ler, tá? Não tem jeito. Aí, para comentar essa parte do ser criativo, tá? Eu vou falar sobre aquela competência socioemocional chamada entusiasmo. Então, o que significa entusiasmo? Significa envolver-se ativamente com a vida e com as outras pessoas de uma forma positiva, alegre e afirmativa, sentir gosto pela vida. Quando somos entusiasmados, encaramos nossas tarefas diárias com alegria e interesse, apreciamos o que fazemos e mostramos nossa paixão ao outro. Simplificando, entusiasmo é ter uma atitude positiva, encarar o dia a dia com energia e com emoção. Por que essa competência socioemocional é importante? Porque o entusiasmo é uma habilidade que nos ajuda a participar plenamente das atividades com energia e otimismo. Agindo assim, não vamos nos sentir cansados ou entediados ao fazermos atividades em casa ou na escola. Entusiasmo torna a vida muito mais fácil e mais divertida. Então, procurar atividades que são prazerosas para a gente. Foi o que eu falei já no item anterior. Vocês acham que vocês fizeram alguma coisa assim, diferente, criativa, que vocês não faziam na sua rotina normal? Na rotina de vocês normal? Sim. Sim, como o quê? Não vale falar dormir, hein, Ana? Eu entrei em um RPG de Naruto já tem uns 4 meses, mais ou menos, bem mais que isso. Aí, nisso, os responsáveis por esse grupo estão vendo para eu e mais uma garota sermos as futuras donas do grupo. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Mais alguém? Fez alguma coisa assim que achou criativo, que é novo? Não, o resto tá todo mundo dormindo, eu tô entendendo, é isso, né? Murilo já falou só dormir, dormir, acordar, acordar e dormir. E comer, né? Comer, que vocês não falaram. Mas eu sei que vocês estão aí. Ah, a Ana falou, né? Ir do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto. Ah, agora eu quero falar rapidamente de um tópico aqui, que é o tópico 4, mas que eu vou falar e vou falar com cuidado, porque a gente tem que entender direitinho o que está sendo dito aqui, tá? Então, assim, encontre novas maneiras de se conectar com seus amigos. Legal, a Ana falou já de uma nova maneira de se conectar. Ela está participando do RPG do Naruto. Nossa, boa ideia que você me deu, Ana. Nos intervalos eu vou reassistir o Naruto, que eu terminei de assistir, não sei, não lembro quando, mas eu vou reassistir. Boa ideia que você me deu, ó. Assiste Death Note também, professora. Death Note eu comecei a assistir. Death Note eu comecei a assistir, eu parei em algum episódio aí que eu não me lembro. Eu comecei a assistir já tem uns 2, 3 anos, que um aluno meu já tinha me indicado. Death Note é legal também, eu gostei. Mas eu parei de assistir, não sei porquê. E aí, no final, nas férias do ano passado, eu comecei a assistir o Naruto. Aí eu não consegui parar de assistir o Naruto, assisti até o final. Maratonei aí nos finais de semana. Mas vamos lá, ó. Encontre novas maneiras de se comunicar com os seus amigos. Então, se você deseja passar um tempo com amigas e amigos enquanto pratica o distanciamento social, a mídia social é uma ótima maneira de se conectar. Aí, o texto vai dar uma dica, mas pelo amor dos deuses, cuidado com essa dica. Por quê? A dica diz o seguinte: seja criativo, participe de um desafio do TikTok como o Safe Hands. Gente, o desafio do TikTok do Safe Hands é o seguinte: eu só soube que o TikTok existia por causa do Facebook, porque eu não tenho esse aplicativo, porque, gente, não tenho tempo para isso. Mas o desafio do Safe Hands é o quê? É um desafio onde você está lá gravando vídeo, lavando a mão por 40 segundos e falando, contando para as pessoas o que você pensa enquanto você lava as mãos, tá? Então, safe é mãos salvas, né? Mãos salvas, mãos limpas. Mais ou menos isso. Por que eu falei cuidado? Porque na internet existem bilhões de desafios, tá? Principalmente desafios malucos e perigosos. Não façam esses desafios, tá?
Não façam nada que seja maluco ou perigoso, por favor. O Então, Baleia cuidado. Azul. Ela tava Tipo rodando um isso, jogo. coisas piores que eu já li, tipo umas coisas bem birutas que eu li, principalmente nesse TikTok, que tinha uns desafios assim, nada a ver. Então, façam coisas que não vão prejudicar a segurança nem a vida de vocês, por favor, tá? Por isso que eu falei, tenham cuidado com essa dica. É boa, mas cuidado, né? A gente tem que saber filtrar ali o que a gente está fazendo. Então, na continuação. Nunca subestimei a criatividade dos adolescentes. Eu nunca subestimei, nem como educadora, nem como pessoa. Mas essa é a frase da Amor. Meu palpite é que encontrarão maneiras de se conectar uns com os outros online que serão diferentes das que faziam antes. Mas não será uma boa ideia ter acesso irrestrito a TVs, jogos eletrônicos e mídias sociais. Isso não é saudável, não é inteligente. Pode aumentar a sua ansiedade, diz Damor, recomendando que você estabeleça um horário para isso, negociando com as pessoas responsáveis por você em casa. Manter a interação e a sociabilidade de forma remota ajuda a nos conectar e manter os laços de antes, mas de um jeito diferente. Além de seus amigos atuais, que tal pensar em pessoas que faz tempo que você pensa em falar, mas que nunca tem tempo? Pode ser a hora de retomar antigos laços de amizade e familiares, diz Scavacini. Veja com seus amigos quais são as melhores formas de se falarem e entrarem juntos, se falarem e estarem juntos e criem jeitos novos e diferentes de conversar. Se alguém do grupo estiver mais quieto, aproveite e ofereça apoio e um bom ouvido se a pessoa precisar desabafar. Checar a saúde mental de tempos em tempos pode ajudar a dar apoio para um amigo que mais precisa naquele momento. Então, lógico que a gente está vendo assim uma nova revolução, acho que industrial e tecnológica nesse momento de isolamento social. Então, a gente está ficando mesmo mais tempo conectado. Eu, por exemplo, por conta do trabalho, eu acho que eu tenho uns 12 grupos de WhatsApp que estão me deixando louca, mas que eu preciso dar conta, porque tem aluno me mandando a atividade, tem coordenador de outras escolas me mandando recado, tem a Lilian, tem um monte de gente falando comigo e que eu preciso responder e preciso estar ali conectada, mas não dá para ficar o tempo todo só nas mídias sociais. Então, a gente precisa criar aí um pouco de desapego. Eu ouvi relatos de alguns alunos meus, por exemplo, que falaram assim, nossa, eu fiquei tanto tempo no Facebook só vendo as meninas, minhas alunas mulheres falaram isso, tá? Vendo as meninas, né, exibindo que elas estão magrinhas, que elas estão assim, que elas estão bonitas, que elas estão assado, nananã, e isso começou a me deixar nervosa, por quê? Porque eu não correspondo àquele ideal ali que elas estão demonstrando nas redes sociais, de, nossa, o mundo está acabando lá fora, um monte de gente morrendo e ficando doente, mas as pessoas estão lá vivendo como se nada tivesse acontecendo. E isso começou a gerar uma ansiedade nela, né? Uma vontade de sair de casa, uma vontade de fazer alguma coisa, de falar, ó, eu também estou vivendo, tá? Então a gente precisa respirar fundo, né? É bom se conectar, pensar nas pessoas que talvez faz muito tempo que a gente não fala, pode ser parte da nossa família. Eu tenho uma família gigantesca. Tem um monte de gente que faz tempo que eu não falo, que eu preciso ir lá dar um oizinho, e que eu aproveitei esse tempo para Eu falar, também, ó, professora. Eu tenho 6 irmãos, então são 7 crianças, mais o meu pai e minha mãe, ou seja, são 9 pessoas em casa. sua casa tá com bastante gente, Ana. Você Sim, o tá com... bom é que nessa quarentena eu não fico sozinha. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas assim, mesmo para quem está ficando sozinho, ou porque é filho único, ou porque só tem um irmão e tal, é uma maneira interessante da gente pensar em restabelecer laços, mas não ficar o tempo todo conectado, tá bom? Nesse tópico, eu vou ler também na próxima aula o tópico de empatia, mas aí vocês já vão estar com o texto na mão, porque eu vou mandar muito em breve. Alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Últimos 10 segundos. Por enquanto, não. Por enquanto, não? Então, vou dar tchau para vocês.
Obrigada por participarem da aula. Até amanhã. Deem uma olhada na atividade contínua que a Pro mandou, tá bom? Para a gente começar a falar sobre ela amanhã. Tchau, tchau para vocês. Tchau, Tchau, professora. professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professor. Eu tenho que parar a gravação. Eu nunca lembro. Por que eu nunca lembro disso? Aqui. Tchau.